Pessoal, vamos continuar então. No bloco passado nós vimos que a teoria objetiva ela é baseada pela teoria do risco administrativo ou do risco integral. A teoria do risco integral é aquela que não admite excludentes, ou seja, ela é mais benéfica para a vítima. E na teoria do risco administrativo, que é a regra adotada pela Constituição de 88, nós temos algumas excludentes de responsabilidade. Força maior, caso fortuito, culpa de terceiros e culpa exclusiva da vítima. Chamei a atenção para não cair na charadinha da culpa concorrente, certo? Então vamos lá. A culpa de terceiros, tá? Aqui, ó, eu vou chamar a atenção para vocês. Porque a culpa de terceiros, ela é muito provável questão de prova para vocês. A culpa de terceiros, ela exclui a responsabilidade. Mas em determinada situação ela não exclui, tá? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, que é o caso que caiu na última prova do DEASE. Imagine que nós temos aqui o presídio de Chapecó e nós temos dentro de uma cela aqui, ó, um preso e outro preso. E aí, um preso conseguiu entrar com determinada lâmina e ele decapita, né, o preso do lado. Não está dentro de uma instituição do Estado de Santa Catarina. O Estado responde ou não responde? Ah, mas foi um terceiro que matou outro terceiro. Seria uma excludente. Certo? Só que como nesse caso os dois estavam sob a custódia do Estado, e aí não dá para dizer que um era anjinho, outro não era anjinho, não importa, tá? O importa é que estava sob a custódia do Estado, e aí a responsabilidade do Estado é objetiva. Agora vamos pensar o seguinte, no caso então, desse caso aqui, a custódia é a responsabilidade objetiva. Aí vamos pensar o seguinte, só que naquele dia, os agentes do DEAP estavam curtindo aí o jogo, né, do final aí da Libertadores, né, que o meu time caiu, mas o Grêmio ficou. Vamos pensar aí que os agentes são do Grêmio, né, e aí os gremistas lá, agente do DEAP, resolve assistir a final da Libertadores e não fazem as fiscalizações nas celas no horário que teria que fazer e ficam assistindo o jogo. E aí acontece isso. E aí, temos responsabilidade do agente? Sim, nós temos uma responsabilidade regressiva depois contra o agente, em caso de dolo ou de culpa. Então o Estado vai fazer uma perícia, vai nomear uma sindicância, vai verificar que esses agentes aqui, na hora da ronda, deveriam ter feito a ronda e não fizeram, ficaram assistindo o jogo. Né? Sempre vai ter um para trairar lá, para dedurar, né? E aí vai dizer, não, esses caras ficaram assistindo o jogo e não foram fazer a ronda. Responsabilidade deles é regressiva. Mas a do Estado é objetiva. Foi essa a questão que caiu na prova do DEASE. Toda vez que nós tivermos alguém sob custódia do Estado, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de dolo ou de culpa. Quando é que eu vou precisar provar o dolo ou culpa? Se eu quiser condenar o agente público aqui. O agente do DEAP, o Estado só vai poder condenar ele se ele agiu com dolo ou com culpa. Mas essa situação aqui é objetiva. Certo? Independe de dolo ou de culpa. Mesmo caso do hospital... Não, esse não. Seria o mesmo caso, por exemplo, de um preso no hospital psiquiátrico e esse preso foge e se atira de uma janela, por exemplo, e morre. Seria o mesmo caso, por exemplo, aconteceu aqui em Chapecó, onde um aluno com estilete cortou outro aluno com estilete. Responsabilidade objetiva. Isso se eles estiverem dentro da escola. Se eles se esfaquearem fora da escola, aí não. Tá? Então tem que ser dentro do local onde o Estado é responsável. Aí a responsabilidade é objetiva. Não, se for fora da escola, daí é... daí é mais complicado. Mas eles ainda não estão mais sob custódia. Daí vai ter que provar a omissão aqui. Como é que eles fugiram, etc. e tal. Tá? Aí vai ter que verificar o dever de agir. Tá? Não é a mesma coisa de estar dentro. Se está dentro, é objetiva. Se não está dentro, aí... Vamos pensar, o que o colega perguntou aqui? Se os alunos deveriam estar dentro, mas fugiram da escola. Aí nós vamos ter que ver que idade que esses alunos têm, né? Como é que eles saíram pelo portão? Quem que permitiu que eles saíram?
né? Se tinha essa proibição ou não, tudo isso tem que ser avaliado aí. É outros que mas daí é uma omissão mais. Aí não é mais aqui, aí é aqui. Tá? Então é só quando está dentro. Quando está dentro, aí é objetivo, tá? Aconteceu aqui em Chapecó, né? Um aluno pegou um estilete e cortou outro aluno. Responsabilidade é objetivo, tá? Vamos lá. Pessoal, nós vamos entender agora, eu quero que vocês peguem aí o artigo 37, então, parágrafo 6º. Ele traz, então, a responsabilidade objetiva, tá? Então, nas ações, nós temos a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo e nas omissões, nós temos a responsabilidade subjetiva ou também culpa administrativa. Sempre cabendo, então, uma ação regressiva contra o agente público. Então, vamos fazer a leitura do artigo 37, parágrafo 6º. Olha só, tem que estar na ponta da língua essa frase. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Então vejam bem, essa frase é importantíssima. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadores responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, contra o agente, nos casos de dolo ou de culpa. Vamos lá. Agente, né, policial militar fardado com a arma da corporação chegou em casa e matou a esposa. Responsabilidade do Estado, sim ou não? Não. Em regra, não. Em regra, né? Sempre em regra. Direito é assim, em regra. Em regra, não. Por quê? Porque a arma da corporação, ele não agiu como um agente, ele não agiu na qualidade da agente, ele agiu como um crime passional, certo? Agora vamos melhorar o caso. O policial militar, separado da esposa, já ameaçado ela de morte numa audiência, com o TAT, né, que é o teste de aptidão para o tiro, reprovado, exames psicológicos dando inapto para o uso do armamento, e a PM não retira o armamento desse militar. Aí melhorou a coisa, não melhorou? Responsabilidade do Estado? Sim. Tá? Então, vejam a importância do comandante ali, dos militares, estar avaliando os militares. Toda vez que eu tenho alguém com uso de armamento do Estado, essa pessoa tem que passar por avaliações, tá? Psicológicas, até. Por exemplo, no Exército, a cada 3 meses, se não me engano, nós dava tiro de fuzil e de pistola. E tinha que manter um índice tanto lá, né? Senão tinha que fazer o testezinho de novo e tal, né? Sempre. E outra, fazia parte da promoção. Tu só era promovido por merecimento se tu tinha nota excelente no tiro. Então tinha que manter sempre, né, tua condição de tiro e tal, exame psicológico. Então isso faz parte, tá? Beleza, vamos lá. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Vamos lá, quero testar a memória de vocês aqui. Pessoas jurídicas de direito público estavam desse lado ou desse lado? Desse. Vamos lá. Administração direta. Quem está em casa vai entender, né? Cara que vai, né? Já assistiu a aula anterior. Pessoal, desse lado aqui, pessoas jurídicas de direito público. Ok? Então, quem são? Administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Quem é de direito privado? Empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado. Só que vejam bem, a responsabilidade objetiva se prestar serviços públicos. Então, quem que prestava serviços públicos? As empresas públicas, sociedade de economia mista e também as concessionárias e permissionárias. São prestadoras de serviço público. Quem que ficou de fora? Lembram? Aquelas que exploravam atividades econômicas. Quem explora atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, tem que provar dolo ou culpa. Quiserem lembrar aqui, vou colocar aqui exemplo, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, exemplo aqui, Petrobras. Agora, quem presta serviços, Correios, daí não, daí é objetivo. Então eu coloquei aqui, ó, a responsabilidade objetiva
Se aplica a quem? As pessoas jurídicas de direito público, que é a administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público, e aquelas que prestam serviços públicos, que são as empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias e permissionárias. Dentro das empresas públicas aqui, podemos colocar para lembrar os Correios. São uma prestadora de serviços públicos. Ok? Então, se sumir algo lá da correspondência de vocês, por exemplo, né, responsabilidade é objetiva. Tá? Tem que ser isso, senão perde, tá? Tem que ser algo, por exemplo, tu tem o rastreamento, tem que ter o rastreador. Vamos pensar, tu comprou pelo Mercado Livre, tem lá a comprovação de que tu comprou aquela mercadoria, tem o número de envio pelos Correios, e mesmo assim é meio complicado, né? Mas, assim, vai depender do juiz, tá? Mas se nós pegarmos pela teoria, é objetivo, tá? Então, inclusive, por exemplo, nós compramos agora um microfone novo, né? Então tu pega lá, tem toda a compra, vem o rastreamento, né? Tem um númerozinho para acompanhar até chegar no local devido. Então, se acontecer ali de não chegar aquele bem, o que os Correios vai alegar? Não, o que está dentro da caixa não é aquilo que mandaram. E eu não sei se aquilo que mandaram está quebrado ou não. Então tem esse detalhezinho aí, tá? Então, aí vocês já viram que não vai ser tão simples assim para aprovar, tá? Beleza. Então, o que mais nós precisamos saber aqui? Para processar o agente público, é numa ação de regresso. Por isso que é uma segunda ação aqui, ó. É uma ação de regresso. E sempre na ação de regressiva tem que provar dolo ou culpa. Beleza? Tá? O que mais aqui, ó? Agora vamos pensar o seguinte. Um agente da Polícia Militar apaisano e ele verifica um assalto ocorrendo e ele, né, faz uso da arma dele e atinge outra pessoa ali e causa um dano. Temos responsabilidade do Estado? Temos. Por mais que ele esteja apaisano, ele agiu como agente público. Então, nesse caso, objetivo. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Fechou aqui o artigo 37, parágrafo 6º. Então, vamos analisar agora a nossa responsabilidade objetiva, que é isso que nós já tratamos aqui, ó. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos. Então, a responsabilidade objetiva nada mais é que o artigo 37, parágrafo 6º, tá? Então, o artigo 37, parágrafo 6º aqui, ó, ele representa para nós a responsabilidade objetiva, tá? A doutrina ensina que aquele parágrafo 6º ali consagra a responsabilidade extracontratual objetiva pela teoria do risco administrativo. Tá? Então, para a doutrina, o Brasil adotou, nesse parágrafo 6º, a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco. Tá? Então, a Constituição Federal adotou essa teoria aqui como regra. Tá? Então, adotou como regra a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. Tá? Mas lembrando que nas omissões, nós temos aí que provar dolo culpa e a responsabilidade é subjetiva. Tá? Oi? Sempre essa contratual, tá? Aonde que nós teremos uma responsabilidade contratual? Aquele exemplo nosso que nós vimos, lembra o princípio da continuidade? Se, por exemplo, a prefeitura deixar de pagar até 90 dias a coleta do lixo, continua sendo prestado o serviço. Após 90 dias, né, o que a empresa pode fazer? Suspender a prestação do serviço. Vamos pensar que a prefeitura deveu aí 6 meses para essa empresa. E com esses 6 meses que a empresa está deixando de receber, houve uma quebra do fluxo de caixa e ela quebrou, entrou em falência. Teve dano aí causado pelo município? Teve. Então, os advogados vão provar, né, que houve falta de entrada de fluxo de caixa, isso fez com que a empresa pegasse um empréstimo a juros altos e que quebrou e tal. Então, a responsabilidade vai entrar também como do município. Tá? Mas aí seria uma responsabilidade contratual. Tá? Não seria uma responsabilidade extracontratual. Tá? Vejam bem, a ação de reparar o dano é sempre vítima contra o Estado. Tá? Já teve casos de vítima contra o agente? Já. Tá? Mas a jurisprudência do Estado, do STF, diz que primeiro se entra a vítima contra o Estado, porque é mais vantajosa para a vítima. Porque se colocar o agente junto, vai ter que provar dolo ou culpa, daí demora mais a ação. Tá? Então, sempre vítima contra o Estado. Tá? Eu tinha me lembrado de uma questão, agora me esqueci. Tá.
Olha só, então, aqui nessa tela eu coloquei essa explicação aqui, ó. A quem se aplica a responsabilidade objetiva? As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público, mas aquelas que prestam serviços públicos. Só fica de fora, para lembrar, quem explora atividade econômica, que é a mesma da omissão, que é subjetiva. Tá? Memorizou isso, não erra mais. Tá? Então, só uma que não é objetivo. O resto tudo é objetivo. Tá? Vamos pensar aqui agora um exemplo. Vocês lembram o caso que aconteceu aqui em Chapecó, do índiozinho que foi atropelado pela concessionária? O que aconteceu naquele caso? Teve um ônibus, né, da concessionária e um índiozinho aqui foi atropelado. Qual é a responsabilidade da concessionária? Subjetiva ou objetiva? Objetiva. Quer prestar serviços públicos? Objetiva. Ok? Por risco e conta dele. Quer fazer isso? Ok. Então assume o risco. É um risco maior do que o nosso risco? Claro que é. Mas vamos lá. Mas os lucros também são mais altos. Ok. A responsabilidade é objetiva. Naquele caso concreto, o que aconteceu? O índiozinho estava atravessando a rua, veio um carro, bateu nele, jogou ele na frente do ônibus, o ônibus atropelou ele. Nesse caso específico, a responsabilidade da concessionária? Não, porque há uma excludente, culpa exclusiva da vítima. Tá? Agora, poderia gerar uma culpa concorrente? Poderia. Vamos pensar que o ônibus está acima da velocidade da via. Então já entra mais uma culpa concorrente aqui. Então isso vai levar para o caso concreto. Teve outro exemplo aqui que vocês devem lembrar, de um senhorzinho que estava lá no terminal e o ônibus passou por cima do pé. Lembra disso? Ele veio a óbito, né? Ele quebrou o pé, sangrou bastante e veio a óbito. E teve um outro caso que um senhor desceu do ônibus e quando ele desceu do ônibus, ele ainda estava segurando o corrimão ali, aquele negócio do ônibus, e o ônibus arrancou. E quando arrancou, tirou todo esse ombro do lugar aqui, né? Ficou... Tá. Moral da história, esse senhor, amanhã é a audiência dele, a Karen é a advogada dele, amanhã é a audiência já de instrução. Ou seja, já teve a perícia médica que comprovou o nexo causal, tudo. Né? Por mais que seja objetiva, o juiz pede perícia, pede para ver como é que está o estado dessa pessoa, né? Qual o dano dele para o resto da vida, se ele vai ter ou não que receber uma pensão. Tudo isso é avaliado. Tá? É bem complexo. E, então, o que acontece? Por mais que seja objetiva a responsabilidade, o juiz se ampara de todos os meios para que ele não erre. Né? E qual é os meios que o juiz tem? Ouvir as testemunhas, fazer perícias, tá? Ver perícias médicas para ver as extensões dos danos causados a essa pessoa, tudo isso é medido. Tá? Então, para ele ser o mais justo possível dentro daquilo que ele pode decidir. Por mais seja uma responsabilidade objetiva. Tá bom? Então, é objetiva, sim. Tá? E aí, quando é objetiva, a prefeitura responde também? Ela responde de forma subsidiária. Porque como é uma concessionária, a responsabilidade também é do município por fiscalizar. A responsabilidade é subsidiária da prefeitura. Tá? Beleza? Vamos lá, então? Oi? Essa responsabilidade, ela prescreve se tu... ela não, onde não prescreve é o seguinte. Eu entendi o que tu está perguntando. A vítima prescreve, tá? O dano é 5 anos ali. O que não prescreve é essa ação aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, vítima contra o Estado. Essa ação aí é de 2014, por aí. Tá? Vamos pensar aí que vai ser julgada daqui a 3 anos ainda. Tá? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos. Cabe ainda uma ação regressiva contra o agente? Sim, e ela é imprescritível. Por isso, porque demora muito a primeira ação. Tá? Então, essa segunda ação aqui, ó, Estado contra o agente, ela é imprescritível. Ela é imprescritível em relação ao quê? A reparação do dano. Mas a punição do servidor tem que ocorrer antes. Tem 5 anos para punir o servidor. A reparação do dano é que vai demorar. Então, o que seria o certo no caso de por exemplo, um Estado aí, um policial que gera um dano? Seria abrir um IPM, um inquérito policial militar, e verificar o que aconteceu. E se tiver que punir o militar, tem que punir.
Isso em âmbito de punições. E se for um crime, vai responder penalmente. Agora, o ressarcimento ao erário é imprescritível. E é isso que ele perguntou ali. Entenderam? E é aquilo que nós já estudamos. Está lá no artigo 37 e na próxima aula a gente já vai ver ele na íntegra. Tá? Então, a reparação do dano sempre é imprescritível. Tá? Mas o dano público, não o dano privado. O dano aos cofres do erário público. Certo? Entenderam isso? Porque senão não teria lógica, né? Vou contar outro exemplo para vocês. Teve um caso onde um juiz do trabalho impediu o trabalhador de assistir à sua audiência porque ele estava de chinelo de dedo, né, e teoricamente sujo. O que o juiz entendeu? Que aquilo ali era uma ofensa à autoridade dele. Claro que não, né, pessoal? Nós estamos no Estado de Direito, onde o trabalhador é o hipossuficiente, onde a justiça do trabalho é para isso. O cara saiu do local de trabalho da obra direto para a audiência. Aí o juiz se ofendeu pelos trajes do cara. O que aconteceu na história? O advogado, obviamente, se indignou, entrou com uma ação de dano moral contra a União. A União foi condenada. Eu não me engano, alguém lembra aí o valor? 30? Não, mas foi mais depois. É de 10 para cima, é de 10, 20 mil. Só que se é corrigida, então vai chegar uns 40 mil reais. A União foi condenada. Aí o que acontece? Aí a AGU entra com uma ação de regresso contra o juiz. Claro que nos cofres públicos tem que ser ressarcido. Né? Não é nós que vamos ter que pagar essa conta, concorda comigo? Aí quem paga a conta? O juiz que causou o dano. Tá? Por quê? Porque ele que fez isso, né? Então, a ação de regresso da AGU contra o juiz ganhou essa ação, né? E aí o juiz teve que indenizar. Tá? Então, por quê? Porque houve aí um abuso de autoridade, né? Certo? Então, caso real aí da Justiça do Trabalho. Certo, pessoal? Vamos lá. Mais uma questão importante aí. E quando nós temos obra? Questões de obra são questões mais complexas, tá? Por quê? Porque eu preciso analisar quem está fazendo a obra. Se, por exemplo, temos uma ponte aqui, tá? Temos uma ponte aqui. A ponte está sendo feita pela própria Secretaria de Obras do município. É objetiva e nem se discute. Agora, a obra está sendo feita por uma contratada da prefeitura. A responsabilidade é da contratada. E a responsabilidade da contratada leva em consideração a lei de licitações. Como não cai para vocês, né? Por exemplo, quando eu estudei com o pessoal da Polícia Civil, eu fui lá na lei de licitações, peguei o artigo 70, 71, e mostrei, ó, a responsabilidade em licitações é essa. Como vocês não caem em licitações, não dá para perder muito tempo com isso. Só saber o seguinte, quem está prestando o serviço é a prefeitura, é o município, é o estado, é o objetivo. Agora, se é um contratado, é subjetivo. Só que o que acontece? Cabe colocar junto aqui na responsabilidade mais o município, porque ele é o fiscal da obra. E aí uma responsabilidade do município, ela é subsidiária da responsabilidade da contratada. Tá? É o mesmo caso da concessionária. Né? Nesse caso que eu contei para vocês, é a concessionária respondendo e o município subsidiariamente respondendo. Tá? Beleza? Então eu coloquei aqui, ó, quando o dono da obra decorre da própria... Aqui tem outra situação, ó. Quando o dano da obra decorre da própria natureza da obra, pelo fato só da obra, sem que tenha havido culpa de alguém, a responsabilidade é do tipo objetiva na modalidade do risco. Temos responsabilidade, pode ser do município, do contratado ou da própria obra. Tem isso da própria obra? Tem, cai um pedaço da obra em cima de alguém ali. O fato da obra, lembra que a gente estudou na aula passada? O fato da obra, a responsabilidade é objetiva. Se for o fato da obra em si, caiu um pedaço da obra, a responsabilidade é objetiva. Do ente federativo. Exemplo, vamos pensar que a prefeitura quer fazer aí um elevado e começa a dinamitar o terreno. E aí racha todo o prédio aqui do lado. Responsabilidade objetiva, não tem nem que ver. Tá? Diferente da má execução da obra. Quando eu tenho má execução, daí é aqui, ó. Quando é má execução, pode ser o próprio município mal executando ou pode ser o contratado. Exemplo aqui da má execução. Aquele caso que eu contei para vocês. Está fazendo a obra ali e deixa o bueiro aberto. Aconteceu aqui já, casos assim. Tá? Teve um rapaz, inclusive, que foi cliente da Karen,
que ele estava um atleta, lutador de jiu-jitsu e tal, e quebrou de moto a perna, justamente uma questão de deixar o bueiro aberto assim, tá? Então é complicado, tá? Uma execução é complicado. Tem que o município ali, ó, ter os fiscais de obra e ficar em cima, tá? Para não ter esse tipo de problema, tá? Certo? Então o que eu quero que vocês saibam? Essas responsabilidades de licitação não precisa se estressar. Essa aqui, ó, do contratado, porque não cai para vocês. O máximo que pode cair é o fato da obra, que é o objetivo. Tá? O que é o fato da obra? A obra em si causou um dano e que não era previsível. Tá? Lembra aquele caso do Rio de Janeiro, que fizeram lá para as Olimpíadas uma passarela e veio a onda e pegou por baixo? Aquilo ali é fato da obra, é o objetivo, nem que ver. Tá? Mais execução, inclusive, né? Mas ali é responsabilidade do objetivo. Nem se discute que o Rio de Janeiro pagou aquela conta ali. Ok? E nas omissões? Nas omissões, pessoal, o STF é bem claro. Nas omissões, a responsabilidade é subjetiva. E nas omissões, tem que provar que houve um dever de agir do Estado. Então, nas omissões, só há a responsabilidade, ó, quando ela é violadora de um dever de agir. Ou seja, o Estado tinha que agir e não agiu. É a falta do serviço prestado. É a má execução, tá? É a inexistência, defeito, atraso. Então, é a culpa administrativa aqui, ó. Se quiserem anotar, ó, a culpa administrativa nada mais é que a falta do serviço. Entre aspas, pode ser deficiência, inexistência ou atraso, tá? Mas é a falta do serviço. Tá? Então, exemplo, né? Policial militar, aqui, deixou o bueiro aberto, não tem um médico para atender lá na urgência. Tá? São situações bem complexas. Beleza? Vamos lá então. Aí eu coloquei aqui, ó, prejuízos decorrentes de obras, de enchentes, bala perdida é uma questão muito discutível. Né? Então também, né, vai ter que demonstrar ali que houve falta de preparo na atuação. Né? Então, se aquela arma partiu da corporação, né, vai ter perícia, tudo isso vai ser provado ali, tá? Então, no caso da omissão, ela é pior para a vítima, por causa que nas omissões, a vítima vai ter que provar o dolo ou a culpa da administração pública. Por isso que é um pouco mais difícil para a vítima. Na prática, pessoal, quem é advogado aqui ou já advogou, independente de uma ou da outra, tu vai ter que provar tudo. Vai ter um monte de perícia, contestação, réplica, tréplica, né? Tudo que puder aqui vai acontecer. Então, é bem difícil de provar a responsabilidade. Não é fácil de provar, tá? Ok. Então, a responsabilidade por omissão, ó, ela pode decorrer de um fato da natureza ou de um fato de terceiros. Então, se foi um fato da natureza que causou o dano, mas a omissão foi um dever de agir, exemplo, uma enchente, responsabilidade subjetiva por omissão. Se o fato foi de um terceiro, mas eu tinha que provar o dever de agir e não agiu, responsabilidade subjetiva por omissão. Exemplo, né? Quiserem colocar aí a torcida de algum time violento que teve pouco efetivo de policiais, certo? Seria um exemplo. Já pensou se tem algum torcedor do Corinthians assistindo essa aula, né? Brincadeira, tá? Pode ser um colorado, um gremista também. Não sei. Ah, sim, eles pararam no meio do caminho. Isso, verdade. Verdade, eles teriam que ser verdade. O que o colega falou aqui para captar no áudio, né? Aconteceu um incidente em Xanxerê dos torcedores que estavam vindo para Chapecó, né? Então eles deveriam estar sendo acompanhados desde que cruzaram a fronteira do estado, né? Certo? Certo? Claro que, obviamente, o Estado tem que prever isso, né? Tem que ser previamente informado. Mas se vocês olharem, quando acontece aqui, o helicóptero vai junto, inclusive, né? Algumas torcidas, né? Não é muito comum acontecer, mas às vezes acontece. E o que vocês precisam saber aí para finalizar esse bloco de aula é o seguinte, ó. No caso de relações de custódia, até coloquei o número da decisão da STF aqui, ó, nesse recurso especial aqui. O STF entendeu que a responsabilidade é objetiva nas omissões, pois o Estado está na posição de um garante, onde tem o dever de assegurar a integridade das pessoas ou das coisas. Tá? Pode ser pessoas ou pode ser coisas sob custódia. Por exemplo,
Tu deixou teu veículo lá no... Foi apreendido ali, vamos pensar que está com o IPVA vencido, etc. Está apreendido lá. Está sob custódia o veículo. Se der algum dano, responsabilidade objetiva. Mesma coisa, tá? Beleza? Ou a pessoa está sem carteira de motorista e não tem ninguém para substituir ele, o carro é apreendido, né? E aí, se está lá sob custódia, a culpa é do Estado. Certo? Beleza? Então, nós vamos encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco, a gente continua a responsabilidade.